Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Deixa eu começar com uma pergunta. Você já teve a sensação de que Deus escolheu a pessoa errada? Não estou falando de outra pessoa, estou falando de você. Em algum momento da vida, muita gente já pensou assim. Olha para a própria história, aí lembra das quedas, dos pecados, das incoerências e conclui: quando eu melhorar, quando eu vencer isso, aí Deus poderá contar comigo. Parece humildade, mas no fundo é esquecer como Deus costuma agir. Ontem, Jesus olhou para a multidão cansada e abatida, como ovelha sem pastor, e disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje, sem perder tempo, ele mesmo começa a responder essa oração. Chama 12 homens. E esse detalhe me impressiona. Muitas vezes Deus responde às nossas orações fazendo de quem reza parte da resposta. O Evangelho começa com um verbo: Jesus chamou. Tudo nasce daí. Antes de existir missão, existe o encontro com Cristo. E quase sempre, quando olhamos para trás, percebemos que foi Ele quem nos encontrou primeiro, através de pessoas, de acontecimentos e até de dores que naquela época não entendíamos. Depois desse chamado, São Mateus apresenta uma lista de nomes. Parece apenas uma informação, mas ela revela o coração de Deus. Ali está Pedro, que um dia negará Jesus. Está Tomé, que vai ter dificuldade para acreditar na ressurreição. Está Mateus, o cobrador de impostos, visto como traidor do próprio povo. E poucos nomes depois aparece Simão, o zelota, ligado ao movimento que combatia Roma. Humanamente, esses dois jamais caminhariam juntos. Jesus, porém, coloca os dois na mesma missão. E não porque pensavam igual, mas porque queria ensiná-los a amar do mesmo jeito. Essa continua sendo a lógica da igreja. Ela nunca foi uma comunidade de pessoas iguais. É uma comunidade de pessoas que aprenderam a colocar Cristo no centro. Quando ele ocupa esse lugar, as diferenças deixam de dividir e começam a enriquecer a comunhão. Tem um nome que sempre chama a atenção: Judas Iscariotes. Mateus acrescenta que foi o traidor de Jesus. Ele escreve isso depois que tudo aconteceu. Mas Jesus, quando chamou Judas, já sabia. Nada o surpreendeu. Ele conhecia as fraquezas de cada um, conhecia a liberdade de cada um, e mesmo assim continuou dizendo: vem. Isso não significa que Deus queria o pecado. Significa que o amor de Deus nunca é ingênuo. Ele conhece aquilo que mostramos aos outros, conhece o que escondemos e conhece até aquilo que nós mesmos ainda não tivemos coragem de enxergar. Mesmo assim, continua chamando.
nós passamos boa parte da vida tentando convencer Deus de que somos melhores do que realmente somos, enquanto Ele espera apenas uma coisa: que nos apresentemos como somos, sem máscaras e sem desculpas. E em São Lucas tem mais um detalhe. Antes de escolher os 12, Jesus passou a noite inteira em oração. Não foi uma decisão impulsiva. Cada nome nasceu da intimidade entre o Filho e o Pai. Por isso Jesus não escolheu aqueles homens apesar de conhecer suas fraquezas. Escolheu justamente conhecendo cada uma delas. Ele conhecia Pedro antes da negação, Tomé antes da dúvida, conhecia Mateus, conhecia Judas e chamou todos pelo nome. E quando nós entendemos isso, muda também a maneira da gente olhar para a nossa própria vocação, seja no matrimônio, no sacerdócio, na vida consagrada ou na missão que Deus nos confiou. Ninguém é chamado porque já está pronto. A vocação, minha gente, não é o prêmio de quem venceu todas as fraquezas. É o caminho pelo qual Deus vai nos transformando. E quantas vezes nós adiamos nossa resposta a Deus dizendo: primeiro eu vou colocar a minha vida em ordem. O Evangelho mostra exatamente o contrário. É caminhando com Cristo que a vida começa a encontrar o seu lugar. Os apóstolos, eles não foram transformados antes do chamado. Foram transformados porque permaneceram com aquele que os chamou. Isso tira dos nossos ombros um peso que Deus nunca colocou. O peso de parecer perfeito para ser amado. Cristo nos ama demais para nos deixar onde estamos, mas nos ama antes mesmo de começar a mudar. O Evangelho diz então que Jesus lhes deu autoridade para expulsar os espíritos maus e curar toda doença. Primeiro, eles recebem, só depois são enviados. Na igreja, sempre é assim. A missão nunca nasce da autoconfiança, nasce da graça. Em seguida, Jesus diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não é exclusão, é a ordem da história da salvação. As promessas, elas foram feitas primeiro a Israel, e depois da ressurreição, a mesma boa nova será anunciada a todas as nações. E Jesus resume toda a missão numa única frase: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Eu gosto dessa expressão, em vosso caminho. Jesus não espera discípulos prontos. É no caminho que eles amadurecem. É no caminho que aprendem a confiar. Com a gente também é assim. Nós esperamos resolver tudo para depois responder a Deus. Mas é justamente caminhando com Ele que nós começamos a mudar. O reino que os apóstolos anunciam não é uma teoria, é a presença de Cristo. Onde Ele é acolhido, a esperança renasce. É assim que o reino continua crescendo. É quando alguém perdoa, quando volta para Deus, quando rompe com o pecado, quando decide amar em vez de revidar. E tem um detalhe que me emociona, talvez porque eu me vejo nele. Jesus envia homens que ainda vão falhar. Pedro ainda vai negar, Tomé ainda vai duvidar, os outros vão fugir diante da cruz. Mesmo assim, Cristo os envia. Porque Deus não espera encontrar pessoas perfeitas. Ele forma aqueles que permanecem com Ele. E é exatamente isso que ensina o catecismo. O discípulo vai sendo configurado a Cristo até que Cristo seja formado nele. Vocês percebem como os evangelhos desses dias se unem? Ontem, Jesus olhava para uma multidão sem pastor e pedia que rezasse por trabalhadores. Hoje, começa a formar esses trabalhadores. E escolhe justamente homens que quase ninguém escolheria. A igreja nasceu assim. Não da perfeição dos apóstolos, mas da fidelidade de Cristo. Por isso eu quero terminar a reflexão de hoje voltando à pergunta lá do começo. Você ainda acredita que Deus escolheu a pessoa errada?
Minha gente, se dependesse apenas das nossas qualidades, nenhum dos 12 teria sido chamado. E muito provavelmente nenhum de nós também. Quando Jesus olha para você, ele não enxerga apenas o que você é hoje. Ele vê aquilo que a graça pode realizar se você permanecer com ele. Então, na sua oração de hoje, não tenta apresentar uma versão melhor de si mesmo. Apresenta a verdade. Cristo já conhece tuas alegrias, suas feridas, tuas quedas e teus recomeços. Conhecia Pedro, conhecia Mateus, conhecia Tomé, conhecia Judas e conhece você. Ainda assim, continua repetindo a mesma palavra. Vem. Porque é caminhando com ele que nos tornamos aquilo para o qual fomos criados. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos ensine a responder a esse chamado com humildade, confiança e perseverança. Paz e bem.